A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Jailton Alves. Estamos aqui no canal Deus Fala Comigo. Quero dizer para vocês são todos bem-vindos a esse humilde canal. Temos trazido uma série de mensagens a qual Deus tem falado conosco neste lugar, nesse ambiente, na sua casa, no seu trabalho, onde você está, porque grandes coisas Deus tem feito e falado conosco através das mensagens a qual Deus tem nos trazido. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, porque vai ajudar bastante a gente a divulgar a palavra do Senhor. Então, vamos para a mensagem. O texto hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 57. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57 a seguir, que diz assim: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar luz, e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino, e queria dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Versículo 60. E de modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por aceno ao pai do menino que lhe daria esse nome. Então, pedindo ele uma taubinha, escreveu João, é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e começou a falar e louvar a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foi divulgada essas coisas. 66. E todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Texto poderoso, texto maravilhoso, a qual a palavra do Senhor nos relata a respeito de uma família e de um menino ao qual vai nascer através desse casal. A Bíblia diz que existia um homem chamado de Zacarias, um dos sacerdotes da época de Jesus, e a sua esposa se chamava Isabel. A Bíblia diz que ambos dois já eram avançados em dias. Isabel era estéril, ou seja, eles eram um casal sem um filho, e todo casal, pelo menos a maioria, pretende ter um filho. E para aquela época, para aquela cultura, não era normal não ter filho, pelo contrário, era sinal de bênção quando a mulher gerava filhos, principalmente quando era homem. Então esse casal não tinha descendência, não tinha uma semente para dar continuidade na sua descendência, e ambos já eram velhos. Mas a Bíblia vai dizer que certo dia Zacarias, um dos sacerdotes da casa do Senhor, ele foi escalado para sacrificar e levar o incenso à casa de Deus. Então a Bíblia diz que lá apareceu um anjo e falou: olha, o Deus dos céus ouviu a tua oração. A tua mulher vai gerar um filho, e ele será grande nessa terra. E ele saiu então mudo daquele templo, porque no momento ele duvidou das palavras do anjo, a qual Deus tinha mandado ele falar. E quando ele saiu para fora do templo, a Bíblia diz que todos ficaram pasmados pela demora dele e entenderam que ele tinha tido uma visão do céu. Ele tinha tido uma visão celestial. Então, a Bíblia diz que a mulher de Zacarias se achou-se grávida. Aqui mostra já o poder de Deus, que é sobrenatural. Quando um homem não consegue fazer, Deus entra com seu poder e faz o impossível acontecer na vida do homem. Então foi isso que aconteceu no meio dessa família. Os meses se passaram.
a mulher já está gestante de alguns meses. E esse mesmo anjo que apareceu para ela vai aparecer agora para Maria, prima de Isabel. Então a Bíblia diz que, ao se passar os tempos, Maria também é cometida, ou se acha grávida, não pelo homem, mas gerada pelo Espírito Santo do Senhor, a qual agora é revelado para ela que ela seria a mãe do Salvador, a qual nasceria Jesus, a qual traria salvação para a raça humana. Se passaram-se os dias, Maria vai visitar a sua prima Isabel. Chegando lá, a Bíblia diz que, ao ouvir a saudação de Maria, o menino saltou no ventre de Isabel, sua mãe, e foi cheio do Espírito Santo. Assim se iniciou a vida de João o Batista, como nós conhecemos. João Batista foi diferente de quase todos os hebreus, judeus, que nasceu da sua descendência, da sua linhagem, porque ele foi cheio desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo. A própria Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que, dentre os nascidos de mulher, nenhum é comparado com João Batista. Por quê? Porque ele foi gerado, escolhido para um propósito específico, especial. Propósito esse a qual ele seria o precursor, aquele que anunciaria e endireitaria o caminho para que o Salvador, o Messias prometido, viesse e achasse os corações apaziguados, para que então recebesse a mensagem do reino dos céus. João Batista era o enviado, a voz do que clama no deserto. Isaías vai profetizar que ele nasceria. Ele nasce no período a qual Deus, no período de 400 anos, tinha ficado em silêncio. Não falava com seu povo nem por visões, não por revelações, por nada. Durante 400 anos, Deus fica em silêncio. E Deus levanta João Batista nesse período agora de 400 anos, num período interbíblico, para então se revelar novamente para com o seu povo, para que o seu povo então se voltasse para o Deus eterno, se arrependesse dos seus pecados e reconhecesse que o reino de Deus agora estava entre eles. João Batista, o seu ministério, a sua vida, ela é diferente dos demais profetas, porque o outro evangelista vai dizer que ele era um anjo diante de Deus, ou seja, aquele que é enviado, porque a palavra anjo significa mensageiro dos originais do grego. Então ele era o mensageiro enviado para anunciar agora o caminho do Messias, preparar o caminho do Messias. E o que me chama a atenção é o nascimento deste homem. A Bíblia vai dizer que esse homem, quando ele agora nasce, no 8º dia, a qual os seus pais, como é de cultura e costume daquele povo, no 8º dia levou ele ao templo para apresentar ao Senhor e fazer a circuncisão, que era uma aliança que eles tinham feito ainda lá atrás. Deus tinha feito uma aliança com Abraão para que o seu povo andasse nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Então a circuncisão era uma aliança que Deus tinha feito. Então era de costume e leis daquela cultura, daquele povo. Então a Bíblia diz que no 8º dia ele vai ao templo para circuncidar o menino e apresentar ao Senhor. Mas no 8º dia a Bíblia diz que o seu pai Zacarias, o sacerdote, ainda não falava. E quando foram dar o nome do menino, a Bíblia diz que ninguém sabia, mas a mãe, creio que divinamente, Deus colocou no coração dela o nome do menino. E ela colocou exatamente como o anjo tinha falado para o seu pai. Esse nome será João. O seu nome será João. Então a mãe falou que seria o nome dele chamado João. E todos ficaram ali abismados, porque
na sua família não tinha este nome. Então fizeram aceno para o seu pai Zacarias para ver qual que é o nome que ele daria. E ele por aceno falava, mas o povo não entendia. Então ele pediu uma tábua, escreveu na tábua e disse: o nome dele será João. Todos ficaram pasmados, dizendo: como é que pode? Então eles ficaram maravilhados com aquilo que Deus estava fazendo no meio daquela família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então entenderam que Deus tinha um mistério na vida dessa criança. Então a Bíblia vai dizer que foi notório, esse testemunho se espalhou por todas aquelas cidades, montanhas, a qual vivia ali na Judéia. E o que me chama a atenção no versículo 66, todos os que ouviram guardavam no coração e diziam: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aleluia. O que será ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Meus amados, algo que eu aprendo muito lindo na palavra de Deus é que Deus não escolhe etnia, Deus não escolhe posição, Deus não escolhe raça, Deus não escolhe cor, Deus não escolhe leigo ou intelectos, não. Deus escolhe homens e mulheres que realmente queira viver para Ele. Deus escolhe homens e mulheres segundo Ele quer, não na aparência, mas segundo o que Ele propôs no coração dele. Se Deus te escolheu, ponto final. Não importa se você tem uma família de nome ou não. Não importa se você tem uma posição ou a sua família tem uma posição ou não. Não importa se você nasceu numa igreja, numa denominação. Não importa se você nasceu em qualquer cidade, país. Não importa. O mais importante é que Deus dos céus te escolheu para um propósito aqui nessa terra. Eu creio que as testemunhas daqueles que estavam ao seu redor, quando você nasceu no meio da sua casa, no meio da sua família, eu creio que muitos disseram: o que será este menino? Quando ele crescer, o que ele será? Quando ela crescer, o que ela será? O que vai ser feito dessa criança? Como que essa criança vai crescer e o que ela será lá na frente? E Deus me trouxe nesse exato momento para te dizer: você será aquilo que Deus determinou na eternidade. Pastor, é ser um profeta? Assim você será. Pastor, eu vou ser um evangelista? Assim será, se Deus lhe chamou. Pastor, eu vou ser um empresário? Se Deus falou que você vai ser, você será. Pastor, eu vou ser um professor? Assim você será, se os céus marcou. Mas pastor, tem muitos adversários, tem muitas situações que querem nos derrubar. Às vezes estamos solitários, às vezes estamos sozinhos. Faz parte do propósito de Deus. A Bíblia diz que, tanto a Bíblia, mas principalmente Flávio José, um dos historiadores judeu, vai dizer que ele foi levado para o deserto. A Bíblia também dá algumas notas disso, que ele foi levado para o deserto e ficou praticamente toda a sua vida morando no deserto. João Batista passou a maior parte da vida dele no deserto, aprendendo, se capacitando, se preparando para aquilo que Deus tinha para a vida dele, para o propósito, a missão que Deus tinha na vida dele. Quero dizer para você também, meu amado e minha irmã, que é necessário nós se preparar. Não importa o lugar que estejamos, não importa onde você está ou esteja, o importante é que você cumpra o propósito de Deus. Está difícil? Deus está preparando você para algo novo. Então a Bíblia diz que após João Batista completar seus 30 anos, ele vai aparecer. E o interessante é que quando Deus quer apresentar o homem para a sociedade, a humanidade, ele não depende de política, não depende do poder religioso, não depende de dinheiro, não depende de posição. Quando Deus quer apresentar alguém para a humanidade,
Ele põe aonde Ele quer. A própria Bíblia vai dizer que Ele tira do monturo e coloca entre os príncipes da terra para se assentar. Quando Deus quer fazer algo na vida do homem, nada e nem ninguém impede o agir, o propósito de Deus que Ele tem na minha vida e na sua vida. Aleluia! Estudando a história de João, aprendemos coisas maravilhosas e importantíssimas que é necessário nós aplicarmos para a nossa vida, porque elas são reais. O próprio Jesus vai dizer o que estão escritos nas Escrituras são espírito e vida, e são elas que testifica dele e traz vida eterna aos que creem. Aleluia! Deus te escolheu com um propósito. Não importa se o seu nome, a sua família não está nos halls de nomes importantes da terra. Quero te dizer que o mais importante é o teu nome estar escrito no livro da vida, porque de lá ninguém pode apagar nem excluir, a não ser você mesmo. Vou repetir, a não ser você mesmo. Só você e eu podemos apagar este nome do livro da vida. Como? Se esquecendo do Senhor e não se arrependendo. A única coisa que nos impede de nós não ir para o céu é a falta de arrependimento. Nós se arrependendo, com certeza o céu será nosso por herança. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para que aonde eu esteja vós também. Eu quero finalizar essa mensagem aqui dizendo: se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para que fortaleça nosso canal e que o YouTube compreenda que vocês estão gostando do conteúdo e indique para mais pessoas, e assim o Evangelho é propagado e todos nós somos abençoados e aprendemos a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para todos nós. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vou dar continuidade nesse ensino, mas no próximo vídeo. A paz do Senhor.